Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e vamos iniciar nossa leitura diária com a oração. Assim oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome, te exalto, te engrandeço. Obrigada, Senhor, por tua graça e misericórdia constante para com nossas vidas. Obrigada por meu irmão, minha irmã que está aqui comigo, ouvindo a tua palavra, Senhor. Abençoa cada um deles. Vai trabalhando, Senhor, abre portas de emprego, coloca tuas mãos na despensa, Senhor, no armário, no guarda-roupa, onde estiver a falta. Que o Senhor venha abençoar e multiplicar a vida, o lar de cada um do que estão aqui comigo, Pai. Eu peço a ti, Senhor, também, por cada um, Jesus, que tem chegado agora, que ainda não é inscrito. O Senhor venha abençoar, Pai, ajudar, dar força, ânimo, para que assim, Pai, venhamos cada dia mais, Senhor. Tanto eu, quanto meu irmão e minha irmã que está me ouvindo, está firme e forte nos teus caminhos, sempre perseverante na palavra. Obrigada, Senhor, por tudo. Me ajude, Senhor, cada um dos teus filhos, dando graça, saúde, sabedoria da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão em Oséias, capítulos 4, 5 e 6, Salmo 58, Mateus, capítulo 17. Oséias, capítulo 4, diz assim: a acusação contra Israel. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê na maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubos, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos e lhes retribuirei seus atos. Eles comerão, mas não terão suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e um pedaço de pau. Recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho, de um estoraque ou de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam às meretrizes e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Embora você adultere, ó Israel, que Judá não se torne culpada. Deixe de ir a Gilgal. Não subam a Bet-Aven. E não digam, juro pelo nome do Senhor. Os israelitas são rebeldes como bezerra indomável. Como pode o Senhor apresentá-los como cordeiros na campina? Efraim aliou-se a ídolos. Deixa-no só, mesmo quando acaba a bebida. Eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Um redemoinho os varrerá para longe, e os seus altares lhes trarão vergonha. Capítulo 5. Contra Israel. Ouçam os sacerdotes. Atenção, israelitas. Escutem, ó família real. Essa sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispá, uma rede estendida sobre o Monte Tabor. Os israelitas estão envolvidos em matança. Eu disciplinarei todos eles. Conheço Efraim. Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora, você se lançou à prostituição. Israel se corrompeu. Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça com eles. Quando eles forem buscar o Senhor, todos os seus rebanhos e com todo o seu gado não o encontrarão. Ele se afastou deles, traíram o Senhor, geraram filhos ilegítimos. Agora suas festas de lua nova os devorarão, tanto a eles como as suas plantações. Troque a trombeta em Gibeá e a corneta em Ramá. Dê o grito de guerra em Bet-Aven. Esteja na vanguarda
Ó Benjamim, Efraim será arrancado. Ele será arrasado no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, eu proclamo o que acontecerá. Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Derramarei sobre eles a minha ira, como uma inundação. Efraim está corrompido, esmagado pelo juízo. Porque decidiu ir atrás de ídolos. Sou como uma taça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei. Mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores, pois serei como um leão para Efraim e como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora. Eu os levarei, sem que ninguém possa livrá-los. Então voltarei ao meu lugar, até que eles admitam sua culpa. Eles buscarão a minha face em sua necessidade. Eles me buscarão ansiosamente. Capítulo 6. Israel obstinado. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos dará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu o despedaçarei, por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram, os relâmpagos sobre vocês. Pois desejo misericórdia, e não sacrifício. Conhecimento de Deus em vez de holocausto. Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim fazem também os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostitui e Israel está contaminado. Também para você, Judá, foi determinada uma colheita, para que, quando eu trouxer de volta o meu povo. Salmos 58. Para o mestre de música, de acordo com a melodia, não destruas. Davídico. Poema epigráfico. Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não. No coração de vocês tramam injustiça, e na terra as suas mãos espalham a violência. Os ímpios erram no caminho desde o ventre. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como veneno de serpente. Tapa os ouvidos, como a cobra que se faz de surda, para não ouvir a música dos encantadores, que fazem encantamentos com tanta habilidade. Quebra os dentes deles, ó Deus. Arranca, Senhor, as presas desses leões. Desapareçam como a água que escorre. Quando empunharem o arco, caiam sem força as suas flechas. Sejam como a lesma que se derrete pelo caminho. Como feto abortado, não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos, antes que as suas panelas sintam o calor da lenha. Estejam ela verde ou seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão: de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça. Mateus, capítulo 17. A transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e levou-o em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levante-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo: Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. A cura de um menino endemoniado. Quando chegaram onde estava a multidão, o homem aproximou-se de Jesus. Ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito.
muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com você? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhe disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles os matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. O imposto do templo. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então, os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tira o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Amém? Essas foram nossas leituras diárias de hoje. Amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.